Eu acho que a dúvida mais comum ao conversar sobre evangelismo online com alguns pastores é a questão da voz de influência. Muitos pastores, a maior dificuldade deles não é com a criação de páginas, não é com a questão da configuração de e-mail, ou enfim, a parte mais técnica da coisa, né, de fazer anúncios pagos, nem nada disso. A maior dificuldade da grande maioria dos pastores é encontrar a voz de influência. Se você não sabe o que é a voz de influência, dá uma olhada no nosso canal que tem um vídeo que se chama Pastor, qual é a sua voz de influência? Onde basicamente a gente fala que cada cristão, cada pastor, cada igreja pode se conectar mais facilmente com determinado perfil de pessoas. Isso, em outras palavras, seria definir um público-alvo com a igreja. Falar, mas Rodolfo, esse termo, público-alvo, ele não é uma linguagem muito empresarial? Tipo, a gente não é uma empresa, a gente é uma igreja, né? A gente é cristão, a gente é igreja, não é empresa. Então esquece a palavra empresa, esquece a palavra igreja, esquece a palavra público-alvo. A questão é, ninguém jamais em vida conseguiu, seja uma instituição, uma empresa, um governo, uma celebridade, nenhum ser humano no planeta Terra conseguiu se conectar virtualmente com todos os perfis de pessoa. Ou seja, se conectar com um jovem, com um adulto, com um casado, com já um vovô, uma pessoa mais velha, uma pessoa nova. Ninguém conseguiu fazer isso, nenhuma empresa, nenhuma igreja, nenhuma instituição. Então é muita ingenuidade sua você achar que você vai conseguir fazer isso daí. Tem gente que quer reinventar a roda. Não dá, não tem como. Virtualmente, o mundo virtual, o mundo digital, ele é muito diferente do mundo offline. Então, se no dia a dia já é difícil se conectar com todo mundo, quem dirá através da internet? Então não tem como. Isso você só vai cansar se você tentar se conectar com todo mundo. É lógico que a Igreja Casa de Deus está aberta para todo mundo. É lógico que como pastor a gente deve ter uma atitude tipo meio camaleão, né, de conseguir se dar bem com todo mundo, falar com todo mundo, interagir com todo mundo e tentar se conectar com todo mundo. Paulo falava, né, fiz de tudo para com todos para tentar ganhar alguns. Então a gente deve sim tentar ganhar todo mundo, a gente deve sim tentar se conectar com todo mundo. No entanto, no mundo digital, no mundo online, na internet, isso não funciona, você só vai cansar. Então, o melhor que você pode fazer é encontrar um público que a sua igreja se conecta com mais facilidade. Tá? Então, isso falando da internet, claro que no mundo offline, no dia a dia, a igreja está aberta a todo mundo, você vai tentar se conectar com todo mundo. Mas se você for tentar se conectar com todo mundo na internet, eu sempre falo que a forma mais rápida de se conectar com ninguém é tentar se conectar com todo mundo. Então, ninguém conseguiu essa façanha ainda. Então, não acho que você vai reinventar a roda, você só vai cansar. Então, você precisa encontrar a sua voz de influência. Se você ainda não viu o vídeo, depois vai lá dar uma olhada. Mas eu acredito que tem 3 passos práticos que todo pastor, todo líder pode dar para conseguir ter um maior alcance online e conseguir se conectar com as pessoas corretas através da internet. Então a primeira coisa é, qual é a visão da sua igreja? Ou seja, toda igreja tem um DNA, toda igreja tem uma visão. Então quanto mais eficiente você for em comunicar para as pessoas qual é o DNA da sua igreja, qual é a visão da sua igreja, e foge daquele clichê que é genérico, que não comunica nada, tipo, ganhar o mundo inteiro para Jesus. Ok, essa é a visão de toda a igreja, mas a gente usa diferentes formas de fazer, tem diferentes culturas de igreja, tem diferentes DNAs, né, como igreja. Então, ao invés de dar uma resposta abstrata de, a visão da minha igreja é ganhar o mundo para Jesus, qual mundo você está inserido? Em que cidade você está? Qual perfil de pessoas você consegue evangelizar e se conectar com mais facilidade? Então, esse é o primeiro ponto. Você repensar qual é a visão da igreja, qual é o DNA da sua igreja, isso vai te ajudar, é o primeiro passo para te ajudar a identificar qual é o público que você vai ganhar com mais facilidade. Depois você pensar qual é a realidade atual. Porque o que eu mais vejo é o pastor tentando se conectar com um perfil de pessoas que eles não conseguem. Então, é o camarada que ele é pastor de uma igreja onde, não sei, vai muita gente já da terceira idade, né, tá cheio de vovô, de vovó, de pessoas mais velhas, e o cara ele quer insistir em ganhar jovem. Ele fala, não, a minha voz de influência é ganhar os jovens. Não é. Se fosse, teria jovens na sua igreja. Então, a questão é, se olhar hoje, a tua realidade presente hoje, tá cheio de pastor querendo ganhar, sei lá, o cara tem um monte de casais na igreja dele e ele quer ganhar os solteiros. Não, eu quero evangelizar os solteiros, é a minha voz de influência. Se fosse, teria solteiros na sua igreja. Então, não lute contra a correnteza, não lute contra a maré. Não tem nada de errado você ter uma igreja da terceira idade, não tem nada de errado você ter uma igreja de solteiros, não tem nada de errado você ter uma igreja onde a maioria predominante são os casais. Então, uma boa forma de você descobrir qual é a sua voz de influência e de você identificar o seu público-alvo é você olhar a realidade da sua igreja hoje. Quem hoje a sua igreja já alcança. Então, isso vai te ajudar muito a identificar esse público-alvo. E, por último, pensar quais são as conexões mais fortes que você tem. Ou seja, tem pessoas que você conhece que
você se esforça para ter conexão, que você se esforça para ter empatia, e tem outras pessoas que você conhece, e isso acontece de forma natural. Que você simplesmente vai lá, se conecta com a pessoa e tem uma empatia forte, uma conexão mais forte do que a maioria das outras conexões. Então você precisa identificar essas conexões que você fala, uau, que empatia, que conexão, como é fácil, como a conversa flui, como não é difícil se esforçar para se conectar, porque isso acontece de forma natural. Qual perfil de pessoas é esse? Né? Que perfis de pessoas que eu, como pastor, consigo me conectar com mais facilidade? Então, essas três coisas. Qual a visão da igreja, né? O DNA da sua igreja? Qual é a realidade atual da sua igreja? E quais conexões são mais fortes no seu ministério? Você conseguir identificar isso daí, essas três coisas vai te ajudar muito a você definir qual o público-alvo da sua igreja, de que forma você pode ser mais eficiente através do evangelismo online, ok? Deus te abençoe. Tchau, tchau.